Pergunta ele se está ok. Tá ok, já está no ouvido. O prefeito sabe? Sabe. Tá mudo. Entendi. Aí. Então vamos. Aí eu inicio? Não, aí eu vou falar aqui. Então, ele vai pedir os 10 minutos. Eu vou esperar um pouquinho, esperar 1 minuto ou 2. Bom dia a todos, bom dia aos amigos de prefeitura, bom dia à equipe técnica que está com a gente aqui, a equipe de apoio, e bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Peço por gentileza a paciência de todos para a gente aguardar mais 10 minutos em função de questões técnicas e também para que todos possam se logar para a gente começar a audiência pública. Obrigado.
Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, inicia neste momento, em 20 de agosto de 2020, a audiência pública sobre a concessão patrocinada para a implantação, manutenção e operação de infraestrutura de serviços, sistemas e gestão de equipamentos que compõem o projeto Cidades Inteligentes no município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Informamos que, mesmo com todas as medidas sanitárias adotadas, não foi possível a realização deste evento pela forma tradicional, ou seja, presencial, no último dia 7, em função da grande procura e interessados, o que poderia gerar uma aglomeração e exposição desnecessária à pandemia em que todos nós estamos enfrentando. Por tal razão, este evento foi remarcado para hoje no modelo remoto, prezando pela saúde de todos. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela plataforma YouTube e será disponibilizado também, mantido esse vídeo na plataforma. Meu nome é Alexandre Giovanetti, superintendente de políticas públicas, e atuarei nessa audiência pública como mediador. Participarão conosco nessa audiência o senhor André Luiz Pimenta, secretário executivo de Planejamento e Gestão Estratégica, e o senhor Danilo Rodrigues, superintendente de Planejamento. Aqui presentes, e também virtualmente, os senhores Sérgio Lopes, Fernanda Galupo, Fábio Silva e Esdras Ferraz, representantes da empresa Hauer Consultoria e Concessões, contratada da Prefeitura de Angra para modelagem e consultoria nos processos de PPP. Daremos início agora à leitura das regras da audiência pública. As regras que aqui serão anunciadas têm o objetivo de assegurar o bom desenvolvimento dos trabalhos e garantir a participação de todos. É importante lembrarmos a todos que o objetivo central da audiência é a discussão da concessão do projeto Cidade Inteligente para o município de Angra dos Reis. O tempo máximo de duração da audiência pública será de 1h30, estando aí incluídas todas as etapas previstas. Caso haja interrupção na audiência pública em função de problemas técnicos, a Prefeitura disponibilizará novo link no site para nova conexão. A audiência será reiniciada em 15 minutos no novo link, começando no ponto de partida em que se encerrou o último ato antes da interrupção. A interação dos participantes e interessados ocorrerão por meio de perguntas escritas através do chat do canal de YouTube, por onde está sendo transmitida, e também pelo e-mail da Comissão de PPP. O e-mail é comissão.ppp@angra.rj.gov.br. Pedimos que coloquem a identificação da empresa ou do órgão ou a própria pessoa, né, o cidadão, junto à sua pergunta. Serão selecionadas as principais perguntas para respostas ao vivo, se tivermos grande volume, ficando as demais, que, claro, sejam pertinentes ao tema, para serem respondidas por escrito nos meios oficiais, juntamente com a consulta pública, a qual já se encontra aberta desde o mês passado. O prazo para a formulação das perguntas será durante a apresentação do projeto. Lembrando que a consulta pública continua aberta para perguntas e sugestões no site da Prefeitura até o dia 23 de agosto, domingo próximo. Poderá ocorrer um prazo de até 15 minutos para apreciação dos questionamentos para início das respostas. É importante lembrar que esta audiência está sendo gravada para arquivo e registro histórico. Passo a direção da audiência pública neste momento para o secretário e o superintendente aqui presentes para suas saudações e já em seguida a apresentação do projeto. André. Bom dia a todos. Com imensa satisfação que hoje chegamos a essa etapa de audiência pública do Cidade Inteligente. Somos muito gratos às contribuições, à participação de todos aqui na audiência pública e que a gente consiga, nesse momento, ser bem exitoso
recebendo o máximo de contribuições possíveis para que o certame tenha a maior legitimidade e transparência possível, que é o que a gente tem trabalhado e privado desde o início do trabalho para se viabilizar. Nós temos um trabalho muito longo que vem ocorrendo, com diversas participações e debates no Brasil e fora do Brasil, para que a gente chegue até essa etapa no momento. Essa etapa é uma etapa muito importante e que é uma etapa do rito processual de toda concessão em PPP. Nós estamos em consulta pública desde o dia 17 de julho e indo até dia 23 agora. A gente havia agendado para a semana passada, por meio presencial, a audiência pública, mas diante ainda da situação de pandemia dentro do município e no país e no mundo, nós tomamos a decisão de fazê-la virtual e reagendamos ela. Hoje ela é em formato online. A decisão sobre qual aplicativo, qual software utilizar foi bem clara, de que da forma mais transparente possível seria o mecanismo do YouTube, e então nós utilizamos esse formato a ser trabalhado aqui dentro do município. Então, nós chegamos a discutir, falar sobre outras formas de participação das pessoas, e vimos que a mais transparente, mais clara, seria o YouTube, que não tem nenhuma restrição, não tem cadastro, e é mundialmente utilizado esse mecanismo. Então, nós iniciamos agora a nossa audiência pública com o nosso amigo Danilo, superintendente de Planejamento e Gestão, e nosso moderador, que é o superintendente de Políticas Públicas da Secretaria de Planejamento, sobre um trabalho que vem sendo coordenado com o secretário de Governo, Marcos Vinícius, e o prefeito Fernando Jordão, um trabalho desde o início da gestão. As etapas são muito longas para se chegar até esse momento, e a gente vê claramente como os objetivos para se ter êxito em PPP dentro do país e concessão, eles são desafiadores, pelas características, pelo porte do projeto e pela complexidade dos cenários, que não é um cenário de prateleira, ele precisa ser construído, e depende muito dos modelos adotados e dos estudos apontados. E, diferentemente do Cidade Inteligente, diferentemente de uma PPP de iluminação pública, que, graças a Deus, já tivemos êxito aqui no município, estamos em fase de contrato, assinatura de contrato. A PPP de iluminação pública vem se consolidando, sendo uma das principais do país em avanços. Mas a Cidade Inteligente, ele tem muitas vertentes de debate. Então, o município buscou informações em diversos debates e discussões no país, participando de eventos do Smart City em Curitiba, o Smart City de São Paulo, Barcelona, ano passado, e trazendo e entendendo a dinâmica de solução para o Cidade Inteligente. O Cidade Inteligente é um conceito, esse conceito... Obrigado. O conceito, ele é bem claro, da dinâmica entre coleta de dados, redes, plataformas, aplicações inteligentes. Então, a gente está falando de uma dinâmica de construção de uma PPP em que a gente não trabalha somente com essa PPP. Isso é bem importante o entendimento, porque nós queremos alcançar a população, queremos alcançar o cidadão. E, para isso, nós estamos alicerçando com uma PPP as entregas de uso de tecnologia sobre o alicerce daquilo que nós estamos vendo sendo prático, existente dentro do país e fora do país, mas que é possível aplicar no país nesse momento, é possível viabilizar nesse momento. Então, nós tivemos muito pé no chão do projeto. Mesmo sendo algo inovador, algo de modernização, mesmo assim, nós tivemos muito pé no chão para se viabilizar ele.
entendendo a legislação atual, entendendo a lógica de capacidade de investimento do município, entendendo a lógica do que existe no mercado e como o mercado aceitaria isso. Então, só que o Cidade Inteligente, o conceito é muito mais amplo, é a forma como você gere a cidade. Então, tem várias vertentes, é importante saber isso. Os participantes e o êxito desse processo, ele é casado com outros processos em andamento do município, como o geoprocessamento, que é o sistema de informações geográficas do município, assim como sistema de saúde sendo implantado, sistema de educação existente, sistemas já existentes legados do governo federal e estado que os municípios utilizam. Então, a PPP é uma fração da política de Smart City. Ele é um conjunto de ações que são integradas. E nós chegamos à conclusão desse modelo a ser adotado com base no que é possível e o que existe hoje no mercado existente e que poderia ser sobre a fração de uma PPP. Então, foi um estudo muito aprofundado, desde 2017, que a gente vem trabalhando com esse projeto. O município, logo no primeiro ato, criou a lei de Angra PPP, posteriormente o decreto relacionado à MIP, PMI, e posteriormente deu o início a diversos trabalhos e frentes de trabalho. Nós temos uma carteira muito positiva, principalmente sendo um município de interior, mas que pensando grande, o governo municipal vem pensando muito grande, muito positivo, tem ganhado um espaço significativo nos debates sobre concessões e PPPs no Brasil, inclusive alicerçando alguns, às vezes tomando uma decisão de dar um passo atrás justamente para avançar, entendendo que aquele momento era mais saudável nós avançarmos, tomarmos essa decisão. E assim como um exemplo prático é o PPP de centro administrativo, que nós demos um passo atrás para instituir o fundo imobiliário do município. Então, passando um pouco para que entenda que as PPPs, elas se falam, elas não podem ser algo isolado. Então, a gente busca essa conexão e busca o projeto como um todo da cidade, busca o projeto como um todo do governo, não é um fato isolado. Então, isso é importante entender. Então, esse é o conceito de tudo integrado, tudo se falando, as aplicações, as plataformas e as redes integradas, para que a gente possa avançar. Volta mais. Foi? É uma concessão patrocinada para a implantação, manutenção e operação da infraestrutura de serviços e equipamentos que compõem o projeto Cidade Inteligente no município de Angra dos Reis. Pode passar. As soluções inteligentes existentes dentro do escopo do projeto é de identificação facial. Hoje o município dispõe sobre locação algumas câmeras, são 70 câmeras domo e 7 fixas, e que nós vamos para uma estrutura muito maior e com o uso de identificação facial. Uma gestão de cidades com BI, a gente quer gerir a informação, não basta ter informação, ela precisa ser gerenciável. Monitoramento ambiental com aplicativos que possam trazer informações para entendermos a atmosfera e o ambiente da cidade. Gestão de risco de desastre com aplicações e interlocuções de sistemas já existentes, sistemas legados e algumas aplicações a serem adquiridas também. Energia sustentável, gestão de incidente e tráfego, e um centro integrado de comando e controle, um CICC, que já existe um de pequeno porte, e nós iremos ampliar para atender a magnitude do projeto e a magnitude e a projeção da cidade. Então, nós estamos falando de uma expansão de 120 quilômetros de fibra ótica. Hoje, o município já dispõe de fibra ótica sobre propriedade do município, e nós iremos expandir para que exista uma rede integrada de toda a cidade. Câmeras de CFTV, DOME, fixa e OCR, cobrindo toda a cidade, tanto a estrutura administrativa do município, como as unidades escolares, unidades de educação.
e também a cobertura de segurança da cidade, tanto por OCR, com fixa, como DOME, para que a gente tenha uma cobertura de vídeo monitoramento integrado e assertivo na política de segurança dentro do município, não só a política de segurança, mas também são aplicados em meio ambiente, turismo e várias outras finalidades já utilizadas em outros municípios. 15 árvores de energia solar que possa captar energia e gerar, a partir dela, um abastecimento de um aparelho de celular, um computador, e que ele possa ser explorado com as mais diversas finalidades em 15 pontos no município. 30 relógios digitais, para que a gente possa fazer, ele é uma das iniciais receitas acessórias previstas, e que a gente possa explorar ele e utilizar com a finalidade de publicidade e também de avisos e comunicações do município. 15 totens de segurança pública, para que o ambiente onde estarão as árvores de energia solar e também as praças com internet, que também são 15, tenha um ambiente seguro e um ambiente que possa propiciar um acionamento da população em caso de algum fato superveniente relacionado à segurança que venha ocorrer no local. Assim como os 15 semáforos inteligentes, com o sistema de gestão de tráfego, estamos falando do uso de tecnologia para poder melhorar a mobilidade urbana do município e entender melhor, com base nos dados gerados ali, entender melhor a dinâmica de mobilidade da cidade. Assim como diversos sensores ambientais, como UVA, UVB, maré, marégrafo, qualidade do ar, vento, etc., para que a gente possa ter mecanismos de entender a lógica atmosférica e a lógica do município. Então, é uma cidade conectada, é uma cidade que fala com o cidadão, que fala com a população, que fala com o setor público, para que consiga tomar as medidas e as melhores ações possíveis para que a gente possa integrar cada vez mais e tomar as melhores decisões com base nas informações em tempo real. A gente está falando de sistema de gestão, em que integra call center, relógios digitais, sistema de gestão municipal, aplicativos smartphone, mobilidade urbana entre a fiscalização eletrônica, cinturão OCR, automação semafórica, estacionamento rotativo, que é a base da PPP patrocinada. O patrocínio é por meio do estacionamento rotativo digital, telecomunicações como cobertura da fibra ótica, Wi-Fi em 15 praças do município, internet e prédios públicos em prédios públicos, e segurança, a gente está falando de reconhecimento facial, vídeo monitoramento, totem policial e do meio ambiente, aplicações como drone, estações meteorológicas com monitor, qualidade do ar, turismo com totem, energia renovável através das árvores para uso público. Então, a gente está falando de uma gama de aplicações para se viabilizar esse projeto. A gente está falando de um valor referencial do contrato e CAPEX, a gente está falando de 298 milhões, aproximadamente, um investimento nos 3 primeiros anos de 20,6 milhões e um CAPEX total de 77,1 milhões. Falando de 36 meses para modernização, atividades relacionadas, que a gente está falando de receitas acessórias, é um grande ganho o modelo que a gente está utilizando nessa PPP. Alguns municípios iniciam com 15,85, 20,80, e vários cenários aí pela frente. Só que nós estamos propondo nesse projeto uma escada de incentivo. Então, quanto mais existir a arrecadação por parte da concessionária, menor o repasse para o município e maior para a concessionária. É uma escada de incentivo para que existam as receitas acessórias sendo aplicadas. Eu acho que é um dos princípios fundamentais de um projeto de cidade inteligente no escopo de modernização e uso de tecnologia. Estamos falando de uso de fibra ótica, exploração da fibra ótica por parte da concessionária, exploração do uso dos sistemas de relógio digital, e estamos falando da patrocinada em si,
relacionado ao estacionamento rotativo. Então, é uma escada de incentivo, é um universo cidade inteligente. Então, é uma escada de incentivo para que o concessionário possa vir a ser incentivado a cada vez que ele aumentar mais seu interesse em receitas acessórias. Uma contraprestação mensal máxima, que é a base do certame, de R$ 440 mil, é o princípio que foi determinado pelo governo e que a gente conseguiu modelar com base nisso. 440 mil é o que o município gasta hoje já com serviço de vídeo monitoramento, internet e alguns outros serviços, e que isso volta positivamente para a população, porque nós já utilizamos esse recurso para trazer mais segurança e qualidade de serviço à população, mas a gente vai utilizar o mesmo recurso para aumentar significativamente a quantidade de oferta de serviço à população. Esse é o grande ganho. E um OC de 9,39%, uma TIR de 13%, 25 anos do prazo de concessão e 11 anos do payback. Então, é um projeto moderno, é um projeto com pé no chão, como já havíamos falado, e que a gente prevê aí o prazo de concessão de um ano, ano 1, 25, que a gente está falando de concessão, prazo de modernização, ano 1, são 3 anos, a gente está falando de 36 meses, então a concessão é de 300 meses, 25 anos, prazo de modernização 3 anos, 36 meses, e um prazo médio de reinvestimento, que é o ano 8, 7 anos, a gente está falando de 84 meses. Então, essa é a concepção do plano financeiro. Nós estamos falando das receitas, que é a contraprestação 440 mil, que é a contraprestação máxima do certame, a gente está falando anualmente 5.280.000 e um contrato de 132 mil. E receitas acessórias, balizado em estacionamento rotativo, publicidades com relógios e receita com fibra ótica. Nós estamos falando de uma soma de 556.355 mensal, diante de 6.676.291 anual e 166.906.000 de receitas acessórias. Então, a gente está falando de um conjunto entre contraprestação e receitas acessórias, uma receita total de 996.355, um anual de 11.956.000 e um contrato de 298.906.000. Essa é a concepção das receitas que constrói o alicerce. A gente está falando de um CAPEX e um OPEX estruturado sobre o Centro de Controle Operacional, telecomunicações, turismo, meio ambiente, defesa civil, mobilidade urbana, segurança, sistema de gestão e reinvestimento, um CAPEX total de 77.050.000. Uma distribuição de OPEX que a gente está falando de 174.338.184. Todos esses dados nós iremos, após a audiência pública, dispor essa apresentação dentro do site da ppp.angra.rj.gov.br e com todas essas informações detalhadas. E lembrando que a consulta pública está aberta até o dia 23. E a gente coloca à disposição também para as perguntas. A gente está falando de um edital e contrato da PPP, uma licitação, concorrência com inversão de fases na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, assim como nós tivemos muito êxito e fizemos na a PPP de iluminação pública. O critério de julgamento será o menor valor de contraprestação mensal. Nós estamos falando de um teto de 440.000. E a participação poderão participar pessoas jurídicas brasileiras ou empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, incluindo a entidade de previdência complementar, instituições financeiras e fundo de investimento. Principais condições para assinatura do contrato: capital da SPE mínimo de 3,8 milhões, com integralização mínima de 100%. Garantia de execução do contrato de 5% do contrato. Carta de instituição financeira com declaração de análise de execuibilidade do plano de negócio da proponente. Como nós falamos, um prazo de concessão de 25 anos,
a remuneração tarifa mais contraprestação pecuniária variável conforme o desempenho da concessionária e reajuste da contraprestação com base no IPCA. O verificador independente, entidade independente que terá a responsabilidade de aferir o desempenho da concessionária. A entidade será contratada pela prefeitura, assim, do mesmo formato que o PPP de iluminação pública. É um princípio norteador que traz um equilíbrio para as partes, porque ele como o próprio nome diz, é independente e traz um equilíbrio entre as partes no contrato. Então, é extremamente positivo para que a gente tenha êxito e dê uma continuidade aí dos 25 anos muito exitosa. A criação de conta nas garantias, a criação de conta garantidora na qual será depositado o valor de 4 CP máxima como garantia ao pagamento da contraprestação pecuniária. Bens reversíveis, todos os bens necessários à prestação e continuidade do serviço serão revestidos ao término da concessão, já livres de ônus ou encargos. E as atividades relacionadas, como nós havíamos falado, da receita acessória, que é uma condição de fase inicial de 30% de alíquota, 750 mil até 750 mil de faturamento, entre 750 mil e 1 centavo e 1,5 milhão, 25%, entre 1,5 milhão e 2 milhões e 250, 20%, e maior que 2 milhões e 250, 15%. Aí fica 15,85%, gerando um princípio de escalonado de incentivo à empresa. Então, como nós havíamos falado, nós temos um cronograma que foi executado desafiador. Nós estamos trabalhando desde 2017 para ser o mais assertivo possível. Sabemos que podemos fazer melhorias a partir de consulta, a partir de audiência pública, sobre diversos olhares, sobre diversas opiniões e tornar o processo o melhor possível. Então, mas iniciamos o trabalho já em 2017 e lançamos a PMI em 2018. Da PMI, nós fizemos a entrega de estudos, foi feita a entrega de estudos da PMI em 2018, agosto de 2018, em outubro de 2018, avaliação dos estudos de PMI. Lembrando que nós tivemos 3 entregas de empresas, de projetos, sendo que a gente fez a escolha de uma. Essa empresa foi a Umatic Engenharia. Nós tivemos um aproveitamento de 73%, e complementamos 27% com a assessoria Hauer, que foi a complementação do PMI. Então, nós colocamos para o mercado para que pudesse fazer a PMI. A partir das PMIs que recebemos, nós fizemos toda a análise sobre elas e vimos o aproveitamento que poderíamos ter dentro do estudo. E, a partir daí, nós fizemos algumas complementações com a prefeitura e com a assessoria Hauer, que foi contratada. Em maio e junho, nós chegamos ao diagnóstico técnico e jurídico. Em julho, modelagem técnica e econômica, isso referente às complementações. E, em janeiro de 2020, nós concluímos a modelagem jurídica. Em julho e agosto desse ano, nós estamos realizando a consulta pública e a audiência pública. O nosso objetivo é fazer em setembro roadshow e publicação, novembro a licitação e com a objetividade de ter em dezembro a formalização do contrato. E essa é a perspectiva do projeto, do cronograma do projeto PPP Cidade Inteligente. Então, esse é a base central do nosso modelo de negócio. A assessoria Hauer está conosco aqui, participando ao vivo, e a gente vai ficar à disposição agora para poder fazermos as perguntas e a gente está disposto a qualquer contribuição que seja feita. Nosso processo, a gente tem, um dos primeiros atos, em 2017, nós criamos o site ppp.angra.rj.gov.br. Em cada ato que tomamos, cada decisão que tomamos, nós demos a transparência e publicamos o ato para que todos tivessem conhecimento. Sempre fomos muito transparentes, ouvimos muito de todos os atores, de todas
setores públicos, mercado, sempre ouvindo para buscar a melhor e mais assertiva proposição nesse formato. É um formato diferenciado, é um formato inovador, mas que a gente entende que seja imensamente positivo e que a gente possa debater junto aí, chegar junto ao denominador para que a gente tenha êxito nesse certame. Muito obrigado a todos aí. Nós vamos continuar agora com as perguntas. E a gente deixa à disposição o site para que conheçam também toda a carteira de projetos da Prefeitura de Angra dos Reis. A gente agora vai fazer vamos fazer uma análise das perguntas, já o moderador já recebeu as contribuições, para que a gente possa fazer as devidas respostas e contribuições aí com todos os partícipes. Enquanto a gente avalia as perguntas, registrar que nós tivemos aí picos de mais de 70 pessoas simultaneamente na visualização do YouTube, e agora, neste momento, estamos com 59 pessoas plugadas e assistindo. Agradecer, né, o interesse das pessoas. Vejo o pessoal aqui, bastante gente do Abraão falando, nosso chat está com bastante informação, com bastante postagem, só que ainda com poucas perguntas específicas em relação ao tema, né? Muita gente agradecendo, muita gente às vezes pontuando algum problema local e tal, mas pertinente ao projeto. A gente está aguardando as perguntas, por enquanto já temos 2, mas a gente ainda está fechando essa avaliação, ver se chega mais alguma por e-mail, mas registrar aí, pessoas agradecendo o trabalho, parabenizando o trabalho. Então, é bom registrar toda essa participação de todos, agora com 61 pessoas online, mas a gente registrar essa participação. Então, vamos dar agora uns 5 minutinhos aí para a gente poder ver se chega mais alguma pergunta, para a gente modelar, organizar e poder responder a contento.
Por favor, se pudesse colocar aí na tela todos os participantes da audiência, que estão virtuais, os nossos companheiros da Hauer. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês aí, apareceram agora, né, na nossa imagem. A gente vai lendo aqui um pouco de forma, assim, eu, o próprio André e o Danilo já vamos lendo os três, vendo as perguntas, estão chovendo perguntas aqui, né? Então eu vou falar primeiro aqui, André, depois você pode ir continuando. A primeira que nós temos, a pergunta é da Lorena Honório. Sou Lorena da Equaliza, sobre a iluminação de LED e telegestão para as ruas, rodovias e praças, também serão abordadas nesta PPP? Seria a pergunta da Lorena. Nós tivemos recentemente o projeto da PPP de iluminação pública, que tivemos o mesmo rito que a gente está passando aqui, que foi consulta pública, audiência pública, roadshow e certame na Bolsa de Valores de São Paulo, e que contempla esses projetos relacionados à iluminação de LED, telegestão nas ruas e rodovias e praças. Também nós teremos 10% de telegestão de toda a base de iluminação do município e toda a cidade iluminada em LED, além de iluminação de destaque em algumas dos monumentos e alguns acervos históricos do município. Esse debaixo do Luiz também, né? Temos um aqui, eu acho que também, André, vale a pena responder. O Márcio Dourado perguntando sobre a questão de montar uma equipe de trabalho para formar um consórcio de pessoas de Angra, se é possível ou não. O certame licitatório, ele não tem restrição nenhuma à participação. É igual qualquer certame licitatório, seja PPP, seja concessão, seja um pregão presencial, pregão eletrônico, qualquer mecanismo pode ser construído a partir de empresas. E essas empresas, no caso de PPP, elas podem se unir e construir a chamada o consórcio para depois, posteriormente, se tornar uma SPE. Então, qualquer empresa, seja de Angra, Rio de Janeiro, uma de Angra pode se consorciar com uma de São Paulo, com uma do Rio, com uma de Minas. Isso não tem restrição de local. Inclusive, uma brasileira pode vir a se consorciar com uma internacional. Então, não tem restrição quanto à composição do consórcio. Pode ser todas as empresas de Angra. Ela vai ter, como qualquer outra empresa, ter que concorrer ao certame que será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo. E, claro, tendo pré-requisitos, né? Jurídicos, técnicos. Né? Existem habilitações técnicas, existem exigências para que se viabilize a participação. Terá que ser cumprido e consta do edital. Perfeito, André. Aí a Raquel Cardomi está perguntando aqui qual será o formato de monitoramento da execução do projeto PPP. Imagino eu a fiscalização, ela deve estar se referindo. Existe todo o contrato concessão, ela tem uma comissão que é da própria prefeitura, que é a comissão de fiscalização, mas tem o ato do verificador independente, que nós havíamos falado, que fazem a intermediação entre as partes. Então, tem um conjunto de ações de fiscalização de contratos desse porte. E eu deixo à disposição também a Hauer, qualquer contribuição que queira fazer, qualquer fala que queira fazer, vocês fiquem à vontade. Antes de você entrar nas mais técnicas aí, André, aqui também tem uma participação do pessoal do Abraão, o Alexandre Faria. Isso. A Ilha Grande, Abraão, será incluída neste programa? Uma pergunta bem importante. Ela faz parte, sim, de todos os projetos e concessões que nós estamos trabalhando município. Iluminação pública, cidade inteligente, resíduo, qualquer concessão em PPP, nós trabalhamos município. Ilha Grande é município de Angra dos Reis e é contemplado em diversos projetos em andamento de concessões de PPP, que trabalha município de Angra, então trabalha o todo. Aí tem aqui essa daqui também do Luiz Gustavo Miranda, que recomendamos avaliar a identificação facial, pois poderá gerar discussões sobre proteção de privacidade e não atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso a gente vai contemplar como legislações a serem seguidas dentro do certame, é um debate que a gente já até fez com a Hauer, assim como alguns princípios que têm sido colocado como
as políticas que têm sido recentemente publicada, como a ISO, muito recente, a versão em português sendo publicada, de ISO de cidades inteligentes. Então, esse ajuste fino, a gente está nesse debate ouvindo, através de consulta pública, através agora da consulta pública, e colocando elementos essenciais para que sejam norteadores. A exemplo da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, serão vinculadas ali, que deverão ser respeitados ela, que é um princípio ativo da legislação brasileira. Seria bom, André, agradecer a participação aí do Manuel, um executivo da Telemar. Ele fez uma série de perguntas aqui. Talvez, André, ver umas 2 ou 3 aí dele, que ele mandou, acho que umas 15 perguntas, a gente poder escolher aí umas 2 ou 3, e, obviamente, todas as outras serão respondidas depois por escrito ao longo da consulta pública. Agradecemos aí a participação. São diversas as perguntas, a gente está pontuando algumas aqui. E, a exemplo ele pergunta qual... Cadê? A plataforma de vídeo monitoramento não foi citada no caderno, será exigida alguma especificação técnica da mesma? Nós colocamos o que precisa ser entregue e não exatamente uma plataforma específica a ser utilizada. Então, isso torna, por exemplo, existem outros mecanismos a serem utilizados, não somente de uma marca, então a gente não coloca especificamente a especificação técnica exata de um determinado mecanismo, mas sim da possibilidade de entrega daquilo que nós pedimos. Aquelas entregas têm que ocorrer. Qual o mecanismo a ser utilizado da plataforma? Existe mais de uma possibilidade. Ele pergunta qual será a mão de obra que irá operar a solução de vídeo monitoramento. É da concessionária que ganhar, é a mão de obra da concessionária. Ela pode se consorciar e colocar diretamente ou da empresa dela ou no consórcio compor quem vai fazer a mão de obra, mas a mão de obra é especificamente da concessionária que tiver o ato. Sobre solução VoIP, por exemplo, ele pergunta, serão fornecidos apenas os aparelhos IPA-BX de IP? Serão fornecidos todos os equipamentos necessários para o devido funcionamento. Todo funcionamento deverá ser contemplado para o funcionamento integral do VoIP. Fornecimento de fibra ótica. O fornecimento de fibra ótica será de uso exclusivo da prefeitura? Não. Nós iremos dispor a concessionária para a devida exploração da fibra ótica para finalidades como receita acessória, como a gente até mencionou anteriormente. Sobre o app do smartphone. No caderno técnico foi utilizado como referência 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mediante a referência utilizada, quais serão as integrações sistêmicas que deverão ser executadas para consolidar essa solução de software? Nós colocamos só como referencial, existem referenciais significativos, como Colab, 1746, outras prefeituras que criaram, a gente citou só como referencial, mas é um aplicativo que nós vamos querer dentro do município, a exemplo do 1746 do Rio, que é uma de gestão do município. Todo aplicativo e toda ferramenta que houver disposta à população vai ter um canal único para facilitar a população o acesso. Por exemplo, geoprocessamento vai ter o SIGA, a pessoa vai ter um atalho ali dentro desse aplicativo da prefeitura para poder acessar especificamente o SIGA. Tem alguma coisa de tipo Colab que a gente hoje tem. Então, nós vamos colocar ali o atalho para poder acessar. Então, é uma ferramenta que unifica aquilo já existente dentro do município, para que seja uma plataforma unificada de acesso, para que não se torne mais transparente, mais claro e mais organizado para a população ter seu acesso mútuo aí aos serviços. Então, a gente respondeu algumas aqui, relacionada à Telemar. André, pode falar. Tem uma pergunta aqui do Emerson. Ele fala sobre a questão dos radares de velocidade. Está tentando verificar que constam do projeto radar de velocidade, inclusive com pesagem de veículos. Algo utilizado apenas em postos de fiscalização fazendária estadual. Sim, nosso projeto, inicialmente,
foi parte da complementação que nós fizemos e suprimimos. Se o projeto apresentado inicialmente, existia uma infra muito grande relacionado a essas tecnologias. Nós, dentro da complementação, nós reduzimos significativamente isso e fizemos a melhoria de vários mecanismos. Então, por exemplo, nós deixamos somente 12 sistemas de radares para controle, e uma das coisas que nós vimos, que foi apontado agora, é esse ponto é importante, e que não há a necessidade do município, em reavaliação, discutindo com a equipe, vimos que não há necessidade do município ter esse sistema de pesagem. Então, considerando até positivo a colocação aqui, que a gente já tinha ponderado isso, entendemos que é importante a retirada disso, nós vamos retirar especificamente isso, porque não tem a necessidade para o município, dentro do Cidade Inteligente, essa composição. Então, é bom na audiência pública, é bom na consulta pública ter essas contribuições, porque nós fazemos os ajustes finos para chegar ao denominador final da versão final do edital. Então, a gente vai considerar isso como uma contribuição bem positiva, assim como todas as outras contribuições que estão sendo feitas, e nós vamos retirar o sistema de pesagem, mas essa fiscalização eletrônica, que é uma quantidade muito pequena, é para que a gente diminua na área central da cidade a quantidade de quebra-molas e deixe um vão livre na região central. Então, obrigado pela contribuição, é bem positivo, e a gente agradece por essas contribuições e por todas as contribuições que estão sendo feitas para que a gente possa melhorar e tornar ele o mais transparente e mais assertivo possível, o certame. Tem mais uma aqui, André, do Márcio Dourado também. Por que 25 anos de concessão? Toda concessão PPP, existe uma modelagem econômica, uma modelagem jurídica de quanto tempo é viável o projeto para que a gente consiga conceder ao privado essa exploração. E quando nós falamos disso, nós falamos que, por exemplo, o payback tem relação direta, a gente está falando de um payback de 11 anos, então, qual é a taxa de retorno? Tudo isso tem uma relação direta. E chegar a 25 anos de cálculo é um cálculo que qual seria o tempo mínimo para nós produzirmos o interesse do privado entrar no nosso projeto e viabilizar esse projeto. Então, tem esses pontos que são levantados. Nós chegamos a estudar outras temporalidades, como 15 anos, alguma coisa assim, mas nós vimos que o melhor modelo e mais assertivo seria o 25 anos. Diferente, por exemplo, do iluminação pública, que tem a CIP, que a gente viu que são mecanismos que são mais assertivos e poderiam fazer um período de 15 anos. Então, a gente, a cada projeto, a gente analisa, faz a modelagem econômica, estuda economicamente qual o período mínimo para ser interessante para o município e interessante para o mercado. Então, essa é a mediação que a gente faz no estudo para ter a chamada viabilidade do projeto. Eu estou com a pergunta aqui também da Anai Melo. Indicou-se a Lei 3.010 de 2013, que destina 50% da arrecadação do estacionamento rotativo a entidades filantrópicas. No entanto, esta lei foi alterada pela 3.837 em 2019. Ela pergunta, a alteração será considerada? Boa pergunta, bem positivo, está bem alinhado ao projeto. Obrigado pela contribuição. Ela, sim, seguirá a alterada 3837 de 2019, contemplando o novo percentual previsto, que foi aprovado essa alteração na Câmara Municipal. Então, ela seguirá, sim, a alteração prevista. Ela já está estruturado o projeto com base nessa modificação, nessa alteração feita, que foi justamente no caminho dos estudos se chegou à conclusão dessa necessidade. Deixa eu ver aqui o tratamento. Aí tem
Uma pergunta aqui também, por exemplo, de o tratamento de água, lixo, esgoto, cidade inteligente, onde? A cidade, ela tem um monte de, por exemplo, de mecanismos e sistemas. Ela não abarca o projeto de cidade inteligente, como nós falamos lá inicialmente, ela não abarca exclusivamente uma ação ou abarca o todo. É um conjunto de ações que o município faz que envolve o conceito de cidade inteligente. E a PPP de cidade inteligente é uma fração do todo. É uma fração que você separa, você fala, não, essa pode ser via PPP. Aí você faz via PPP, é isso que nós estamos fazendo. Opa, tem essa fração aqui que é por meio do geoprocessamento. Atualizar a base de dados do município, informatizar vou dar um exemplo na prática. O geoprocessamento, por exemplo, você tem sistemas de cadastro do município e de vários municípios que ainda trabalham com papel vegetal, ainda está em papel, a gente está digitalizando, tornando isso, inclusive, posteriormente, os dados não sigilosos vão ser públicos. Então, aí você tem a fração do geoprocessamento, você tem a fração do sistema de saúde, que é gerenciamento do sistema da saúde do município. Você tem a fração do CEP Online, que é um sistema de educação. Cada um aplicado ao seu escopo. O Cidade Inteligente, especificamente a PPP, é uma fração de tecnologias que vão somar positivamente e contribuir, assim como os andamentos em separado do lixo, do esgoto, da água e todas as ações que o governo faz, que busca se integrar cada vez mais. Temos aqui uma contribuição também do Rafael Aquino. Qual o modo de funcionamento previsto para a geração e implantação de planos semafóricos em função da demanda? É automático, manual ou adaptativo em tempo real? A questão da implantação dos planos semafóricos em função da demanda. Será automático, manual ou adaptativo em tempo real? Obrigado pela pergunta. É em tempo real, é um sistema inteligente. Hoje em dia, você vai lá no sistema semafórico e você opera ele, você faz ele a operação manual, né? E com essa modernização, além da gestão de tráfego e incidentes, alicerçado também com OCR e outros mecanismos, nós vamos conseguir fazer a gestão da mobilidade a partir de 13 semáforos inteligentes. Então, se você, de uma central, você consegue acionar e mudar, porque você está com algum problema específico relacionado àquela via, você muda e faz a adequação a partir de uma central. Essa central gera todas as informações e decisões a partir de câmeras, a partir de informação de gestão, de OPR e todos os outros mecanismos. Então, ela é automatizada a partir de uma central, não manualmente indo lá no poste para poder alterar a temporalidade de cada semáforo ou alguma coisa assim. Vamos aproveitar agora, gente. Nós passamos de 80 visualizações simultâneas e está chovendo perguntas, não só no e-mail, como no nosso chat, no chat, né, do YouTube. Em função disso, nós vamos de novo dar um intervalinho de 5 a 10 minutinhos para a gente dar uma selecionada nas perguntas para voltar para a parte final da nossa audiência pública.
Vamos lá, estamos de volta na audiência pública a partir de agora. Lembrando a todos que nós vamos agora já com 1h20 de duração da audiência pública. Nós vamos entrar num último bloco de respostas, para depois a gente montar já as despedidas e encerramento da audiência. Então, a gente vai entrar agora aí mais uns 10, 15 minutos, ou seja, o último bloco com várias perguntas que a gente tem, está chovendo perguntas. Só gostaríamos de lembrar que todas as perguntas, inclusive as que foram lidas aqui ao vivo e respondidas, serão todas respondidas por escrito dentro dos meios oficiais, depois fazem parte do processo, fazem parte da audiência pública. Lembrando que a gente está fazendo hoje a audiência pública do projeto de Cidade Inteligente do município de Angra dos Reis, e que a audiência pública, ela, na verdade, a gente não está apresentando um material fechado. A audiência pública é para ter contribuições da população, dos players de mercado que estão aqui. Gostaria de agradecer, a gente tem visto aqui no chat do YouTube vários players que têm conhecimento da matéria, ajudando a responder à população que tem perguntas, às vezes, não muito técnicas, e os players estão ajudando a fazer esse tipo de resposta. Então, na verdade, é lembrar que isso aqui é exatamente o canal, é o momento para que a gente receba contribuições e pode, sim, sofrer ou levantar pequenos ajustes ou ajustes no material que vá seguir para fins licitatórios. Tá? Então, na verdade, é um momento de construção, um momento participativo de construção, e faz parte do rito a audiência pública e a consulta pública que está aberta. Lembrando, todas as perguntas aqui vão constar dentro da consulta pública, que está aberta até dia 23 de agosto, próximo domingo. Danilo, tem uma pergunta aí para ler? Sim. A pergunta do... Enquanto isso que ele vai identificando ali, eu vou responder uma aqui, referente ao Felipe Peixoto. Ele fez o seguinte: como uma concessionária de cidade inteligente poderá monitorar a frota de veículos de outras concessões, como a de transporte público e coleta de lixo? A ferramenta é criada pela concessionária. A interlocução do uso é feita pelo governo. Ou seja, um exemplo, a prestadora de serviço de transporte público, já sentamos com eles, já dialogamos com eles, não tivemos objeção nenhuma quanto à utilização. Todos os ônibus do município são monitorados com GPS, já sentamos, tivemos reuniões, iríamos utilizar um outro aplicativo, acabou que não conseguimos avançar, então não tem, a gente vê aplicativos sendo utilizados em diversas cidades, como Curitiba, São Paulo, e que tem regiões que são dinâmico e que viabiliza o contato diretamente com a população para saber em tempo real qual a localização do ônibus que ela está querendo. Então, não é de responsabilidade da concessionária viabilizar essa interlocução com a outra concessionária do determinado serviço, cabe ao município. Mas o aplicativo e o desenvolvimento relacionado à leitura dos dados que serão exportados por parte das outras concessionárias, sim, será de responsabilidade da devida concessionária. O Júnior Barros, ele pergunta assim: claro que um investimento de milhões demora para voltar com lucro, mas por que seguir este modelo tão ultrapassado se querem uma cidade inteligente? A gente... obrigado pela contribuição. Eu acho que é uma pergunta muito interessante sobre uma ótica do que a gente passou em vários eventos que a gente está discutindo, várias cidades que a gente está dialogando, e eu lembro que uma fala que nós fizemos lá na Espanha, diante de diversos prefeitos, tinha vários prefeitos, tinha até deputado, tinha vários profissionais, numa mesa redonda que a Mastercard fez dentro do evento da Smart City Mundial em Barcelona, ano passado. E nós fizemos justamente essa fala. Tem muita tecnologia, muita vontade, muita fala, muita divulgação,
mas você vai às cidades, você vai aos locais e isso consolidado ainda está muito longe. Está muito longe. Fiz uma pergunta a uma empresa portuguesa grande no evento, e eu falei assim, me diz onde vocês têm isso tudo funcionando. Ele falou, um piloto na cidade de Porto. Então, às vezes, você chega, por exemplo, em Barcelona, que é uma cidade considerada uma cidade inteligente, você chega em cidades que têm a concepção de modernização, você vê que eles estão em processo de implantação. Então, não é uma coisa nem um pouco ultrapassada. Então, o salto que daremos com esse investimento nos coloca entre uma das cidades mais modernas do país. Então, como uma cidade se tornar uma das mais modernas do país em 3 anos, ela pode ter um modelo ultrapassado. Então, está muito longe de ser um modelo ultrapassado. Quem dera se as cidades tivessem já o conjunto de tecnologias aqui existentes já aplicado. A gente tem cidades que avançaram bastante, a exemplo de Jundiaí, São Paulo também, alguns aspectos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você vê, só que você está falando de metrópole. E mesmo assim, os desafios de uma metrópole se tornam proporcionais ao seu tamanho do projeto. Então, eles fizeram muita coisa e ainda está muito longe de ser o ideal. Então, eu acho que esse é o ponto aí crucial de que esse moderno ultrapassado está muito longe de ser ultrapassado. Quem dera se as cidades estivessem nesse cenário de tanta tecnologia e tanto investimento com políticas de IoT, com segurança de dados, com aplicações diversas já em pleno funcionamento na cidade toda, principalmente falando de cidade interior. A gente está falando de cidades que não tem de mais de 5 mil municípios e que a gente ainda tem no Brasil municípios que não tem nem sistema para gerir a gestão da cidade. Eu estou dizendo sistemas que a prefeitura, por exemplo, como a prefeitura de Angra, tem há, 15, 20 anos um sistema para gerir sua folha de pagamento, para gerir seu sistema financeiro. Eu estou falando de que essa é a nossa realidade, e virar as costas para isso é muito ruim, tá? A gente está levantando o tapete onde estão os problemas e para trabalhar em função deles e modernizar a cidade para que a gente tenha mais celeridade. Então, tanto o PPP quanto a modernização são 2 mecanismos muito atuais e que muito inovadores para diminuir a temporalidade da expectativa da população e aquilo que a gente precisa fazer. Num modelo tradicional, levaríamos muito mais anos e precisaríamos de muito mais recursos. Quase o dobro de recurso do que a gente vai ter seria para poder um modelo tradicional numa 8666, que é uma contratação tradicional das prefeituras. Registrar aqui, antes de passar a bola para o Sérgio, nosso parceiro da Hauer, que está com a gente aí, contratado da prefeitura, para uma pergunta. Tem uma aqui do Adriano Camargo. Bom dia, após essa audiência, ela estará disponível em alguma plataforma? Infelizmente, não consegui entrar no início e tem como assistir na íntegra depois. Essa mesmo eu respondo, Adriano. Ela vai estar sim, a gente vai estar colocando no nosso portal da Angra PP, ela vai estar disponível e também no canal de YouTube da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Tá? Então, você vai poder, como qualquer outro cidadão, qualquer outro interessado, assistir na íntegra depois essa audiência pública, lembrando que mesmo assistindo, você ainda tem o período até domingo para participação na audiência pública. Obrigado por essa pergunta e pela contribuição. Sérgio, eu vou te acionar um pouquinho agora, para que dê uma pausa para o André aqui respirar um pouquinho. Uma pergunta aqui do Eduardo Zayates, acho que é assim que se fala mesmo. Prezados, bom dia. Qual o instrumento a ser utilizado para garantir a contraprestação em caso de frustração do valor projetado para receitas oriundas do estacionamento rotativo? Tem até a ver com algumas perguntas parecidas, a Marcela Novaes também passou pergunta parecida com essa, eu acho que você respondendo vai abarcar já algumas perguntas do chat. Ótimo. Pois não, Fábio. Se você me permite, deixa eu só fazer uma complementação à resposta do André, da pergunta anterior, porque eu acho que assim, o modelo de Angra, de todos aí que estão recentemente, talvez seja um modelo mais completo e com o escopo mais visando ali uma interação, uma melhoria de fato com a qualidade de vida do cidadão.
Existem muitos outros modelos aos quais estão muito mais voltados para cidades digitais, que aí é um escopo que não tem muita integração entre todos os serviços prestados pelo município, de uma forma geral. Ali são ilhas ali com aplicações de tecnologia, mas não uma integração. E talvez essa seja o grande diferencial desse modelo que Angra está colocando agora para o município. Era essa complementação que eu queria fazer. Perfeito, Fábio. Bem, primeiro, bom dia a todos aí. Enfim, dizer que para a gente aí, como contratados aí da Prefeitura para a Harvard, é um prazer estar participando demais desse projeto aí de Angra. Ô, Sérgio, desculpa, eu queria fazer uma complementação, estava falando no mute. Eu também queria até parabenizar a Prefeitura, porque esse projeto ele vai para muito além da tecnologia. Esse projeto traz muita resiliência para a cidade, porque ele engloba também toda uma questão de defesa civil, e todo mundo sabe da questão dos desastres que ocorrem em Angra, né? E esse projeto ele foi muito, muito bem estruturado para as questões da cidade. Então, assim, ele vai muito além da tecnologia, então a gente tem que pensar muito nisso também. Perfeito. Então, voltando aqui para a pergunta do Eduardo Zayates, acho que é isso, né? O contrato ele prevê um mecanismo de garantia, né? Que são 4 contraprestações numa conta vinculada, onde, caso não exista o pagamento do recurso da contraprestação, esse dinheiro pode ser acionado, claro, devidamente verificado o serviço aí pelo verificador independente, né? Esse recurso pode ser acionado. Então, esse é um mecanismo de garantia, e, para além disso, o contrato ele prevê uma cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro, né? Que, caso não seja suficiente, caso essa questão perdure, esse contrato ele tem que ser reequilibrado. São 2 cláusulas que visam aí a dar garantia e proteger o contrato como um todo, né? E dar aí uma atratividade para o processo, dado a complexidade e o tamanho desse objeto, né? Lembrando que, claro, tudo isso que está sendo modelado, as receitas, enfim, todas elas são baseadas em indicadores e dados, né, verificáveis, né, que podem ser rastreáveis, e claro que pode ocorrer algum tipo de frustração, mas existem esses mecanismos para poder serem um mitigador de risco aí do contrato. Só para complementar o que o Sérgio está falando, o estacionamento rotativo ele é remunerado por meio de tarifa, né? E o estacionamento ele é o risco de demanda, e o risco de demanda ele está alocado para a concessionária. Joia. Tem alguma pergunta? Você anotou? Danilo? Tem uma pergunta da Trip Ilha Grande. Em relação às empresas que já operam com turismo em Angra, o que virá de mudança para essas empresas? Isso é um pouco do status posterior à implantação do aspecto da PPP de Cidade Inteligente, e é uma coisa muito simples. Para todos que viajam, quando você chega no local turístico, a gente está falando da Ilha Grande, um patrimônio mundial da humanidade, que se tornou recentemente, aí recebeu esse status aí pela Unesco. Então, você chegar numa cidade turística, mesmo que nacionalmente, internacionalmente, muito mais complexo, e a quantidade de turistas internacionais no município é bem grande. Mas você chega no município e você precisa de uma conexão para poder falar qual a hospedagem que você está, porque você, às vezes, não tem aquela quantidade de informações, você precisa falar, pedir um mecanismo seja ele táxi, seja ele outro mecanismo existente, para poder ter um veículo para chegar até essa hospedagem, e você chega, seu telefone está estático, porque você ou não tem sinal, ou você
é de outro país, você vai precisar comprar um cartão e fazer aquela determinada inserção do cartão. E imagina o turista chegar na cidade e no porto da cidade, aqui no Porto de Angra, ele chegou no centro, ele tem no Porto de Angra. Ele chegou na Ilha Grande, ele tem no Abraão. Logo que ele chega no ponto turístico, ele tem um sinal free para ele acessar e poder fazer interlocução com a hospedagem, fazer interlocução com a pousada, com um veículo para ele fazer o determinado traslado dele. Isso é um diferencial na prática. Então, vem diretamente aí vocês, por exemplo, a Trip Ilha Grande precisa fazer um contato com aquele determinado turista que chegou de fora, ou chegou e ele está sem um sinal, ele vai conseguir um sinal via Wi-Fi para poder fazer a interlocução com vocês. Então, é um exemplo prático aí de como ele é um projeto voltado para a população, feito para a cidade e que vai diretamente a integrar com essas ações. Aproveitar, enquanto a gente está olhando aqui, a gente vai buscar agora uma última pergunta para a gente encerrar, até porque já passamos de 1h30 de audiência. É só mencionar aqui, agradecer a participação aí no chat da Omatic Engenharia. Ela apresentou o PMI dos estudos e nós estamos vendo aí que eles estão participando ativamente no chat, ajudando a responder as pessoas. Então, agradecer aí a participação da Omatic Engenharia, que ajudou na estruturação da modelagem, né, desse projeto. Vamos pegar mais uma pergunta para a gente fechar. E aí, lembrando a todos que todas as perguntas que não foram respondidas aqui serão respondidas através da consulta pública. Tem uma aqui, por exemplo, da Pilar Acuna. Acho que será um avanço e irá contribuir em muito para a segurança de Angra dos Reis. Teremos reconhecimento facial? Como nós já falamos anteriormente, é uma tecnologia que vai ser aplicada, é uma tecnologia não existente dentro do município, que será utilizada para aplicação dentro dos instrumentos e equipamentos existentes dentro do município com a implantação da PPP Cidade Inteligente. Para finalizar, então, nossa audiência, agradecer a participação de todos. Tem muitos... Claro que às vezes a gente usa o espaço para, às vezes, pedir alguma coisa ou para questionar alguma coisa do poder público, mas tem muitos elogios ao projeto, falando especificamente do projeto. Eu vou só mencionar um aqui para a gente encerrar. A Raquel Cardamone, esta PPP é bastante inovadora, parabéns pela iniciativa, Angra dos Reis, será um exemplo para as cidades brasileiras, como foi mencionado pelo nosso secretário André. É uma PPP, é um projeto inovador, com muito pouca aplicabilidade ainda, conseguir colocar isso, tirar do papel e colocar para a população no país. Então, você é realmente uma das pioneiras, a Angra dos Reis é uma das cidades pioneiras, e de interior, talvez seja a única, que está com um projeto tão bem estruturado, tão bem montado e tão bem evoluído já neste ponto para dar sequência e implantação. Então, na verdade, agradecer a participação de todos. Eu vou abrir agora para os nossos colegas aqui presentes e os virtuais, o Sérgio, para ver se alguém quer fazer alguma consideração final, mas a gente agora, a partir daí, depois dessas considerações finais, a gente vai encerrar a nossa audiência pública. Sérgio? Bem, primeiro agradecer a todos aí, dizer que esse é mais um passo aí de um projeto importantíssimo para a cidade de Angra dos Reis, dizer aí da nossa felicidade de poder estar contribuindo com o projeto, né, e reforçar o que o secretário André colocou muito bem, que essa é uma fase realmente que a gente está coletando sugestões, né, considerações com o trabalho que foi feito, para a gente poder remodelá-lo para o documento final que vai à licitação. Então, a consulta está aberta aí até o dia 23, fiquem à vontade de colocar todos os seus questionamentos, todos serão respondidos, né, e o próximo passo aí é a gente refinar todo esse trabalho e partir aí para o pregão aí, lá na licitação aí na B3, né, na Bolsa, como está programado, como foi mostrado no cronograma. Mais uma vez, aí, bom dia a todos e obrigado pelas contribuições. Obrigado, Sérgio. Fernanda, quer colocar alguma consideração final?
Eu queria falar, igual, assim como o Sérgio falou, parabenizar a prefeitura, falar que, assim, estou muito feliz por ter tido a oportunidade de participar desse projeto, um projeto realmente incrível, e pedir para que todos, assim, participem da consulta pública, mandem sugestões, mandem perguntas, que elas serão muito bem-vindas. Esdras. Eu queria agradecer a Prefeitura por participar desse projeto, parabenizar pelo projeto da Prefeitura de Angra e lembrar que esse projeto é um projeto que está totalmente focado em atender os 17 ODS, que é uma coisa muito importante no momento atual. Parabéns à Prefeitura de Angra. Muito legal sua colocação, Esdras. Realmente a Prefeitura tem se esforçado bastante para estar linkada aos 17 ODS em todas as suas ações e programas. Fábio, Silvio, alguma colocação final? Não, só complementar, realmente, eu acho que o cidadão de Angra tem muito a ganhar com essa PPP, ela cobre a cidade em uma amplitude muito grande de serviços e eu acho que está no caminho certo. Parabéns aí ao André, parabéns aí a todo o time que participou desse projeto. Danilo, nosso superintendente de planejamento, alguma colocação final? Bem, eu queria agradecer a todos que participaram da audiência, dizer que eu fico muito feliz em participar desse projeto, porque eu sei que é um projeto que ele só saiu do papel porque nós tivemos a coragem de trabalhar em cima dele, porque é um projeto que começou em 2017, é um projeto que, na verdade, nasceu antes de 2017, é um projeto que ele foi desafiador, mas é o que os municípios hoje precisam fazer, se desafiar para que a gente consiga alcançar projetos que, de fato, venham trazer benefícios para a população. E cidade inteligente, a gente só está tendo êxito porque a gente está pensando na população. Projeto nenhum sai do papel quando você pensa em coisas, apenas em máquinas, a gente está falando de algo digital. Mas a gente quer trazer isso para que a pessoa, para que o cidadão tenha acesso a essa ferramenta e que isso possa trazer facilitações para a vida dele, seja na educação, na saúde, no transporte público, Wi-Fi nas praças, enfim. Então, acho que esse é o projeto e eu me sinto muito feliz em participar dessa PPP. Secretário André, suas colocações finais. Gostaria de agradecer, acho que o Danilo foi muito feliz na fala dele agora, foi extremamente assertivo como é o objetivo do Cidade Inteligente. Se nós alcançarmos somente uma oferta de modernização de tecnologia, nós estaremos errando. Nós temos que alcançar o usuário do serviço. Se nós não alcançarmos a população, nós estaremos correndo um grave risco de somente trazer tecnologia. A tecnologia tem que ser vista como uma facilitadora, tem que ser vista como um mecanismo para melhorar a qualidade daqueles serviços que vão à população e melhorar a qualidade de vida da população por meio do mecanismo da tecnologia. Então, a aplicação tem que ser diretamente associada ao resultado que nós vamos obter com aquela implantação, diretamente associado ao usuário, à população, visitante da cidade, a todas as pessoas que estiverem no município. Então, isso é essencial, é a base central, como o Danilo mesmo falou, não é um projeto de agora, é um projeto que o município está trabalhando há anos e ele congrega várias ações e um dos grandes pontos importantes, que eu repito, ele é diretamente vinculado a uma estratégia como um todo. Ele não é só uma parte isolada. Ele é um conjunto, faz parte de um conjunto de ações do governo de modernizar a cidade e trazer mais eficiência no serviço público à população. Então, isso é a base central do uso da tecnologia e do dinamismo desse trabalho que está sendo conduzido com uma equipe muito empenhada, muito dedicada,
diretamente vinculada ao secretário de governo Marcos Vinícius e ao prefeito Fernando Jordão, e com a equipe de planejamento, diretamente com as políticas públicas, com a superintendência de planejamento, com o superintendente de TI, que é um braço forte na modernização desse processo, e sabemos quanto desafiador é viabilizar esse projeto. Mas tivemos a coragem e colocamos, e gostaria muito mesmo de receber as contribuições para que ele possa se tornar, no dia do certame, na Bolsa de Valores, aquilo que congrega o máximo de assertividade, respeitando a legislação, respeitando as aplicações possíveis de existir e a capacidade econômica que o município tem para prover aquilo. Não adianta, se não tiver o pé no chão, nós não vamos viabilizar projetos desse porte dentro do município. Então, gostaria de agradecer imensamente à equipe da Secretaria de Planejamento, que tem trabalhado incansavelmente para viabilizar isso, com a total confiança do secretário de Governo e do prefeito, que tem acreditado muito nessas modernizações, nessas ações, como a PPP de iluminação pública, a PPP de cidade inteligente e toda a carteira de PPP e concessões que podem até ser vistas no site. O nosso muito obrigado, todas as respostas vão ser dadas, toda a publicidade desde o início foi dada e não vai ser diferente agora. Nós daremos toda a publicidade a todos os questionamentos, todas as perguntas e todas as contribuições. Lembrando que está aberto até domingo e nós agradecemos imensamente o tempo disponibilizado de cada um para essa contribuição. Vocês são parte do resultado que nós vamos obter. Muito obrigado. Vou encerrar, então, a audiência pública dizendo, André, que como servidor público de carreira, há 16 anos, tenho orgulho de participar de um projeto dessa magnitude, né, em prol do nosso município de Angra dos Reis, nosso querido município de Angra dos Reis, no qual a gente se dedica. Eu tenho orgulho, como servidor público de carreira, há 16 anos da Prefeitura, participar de algo inovador, de algo dessa magnitude em prol do nosso município. Então, encerramos a audiência pública do projeto Cidade Inteligente da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Neste momento, muito obrigado à colaboração de todos, à participação de todos.